Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô um pouco nervosa, eu confesso. É o meu primeiro vídeo aqui no podcast. Pra quem não me segue ainda aqui no Spotify, Colo de Amiga, Poçoff disse. Mas é uma coisa que eu queria muito fazer e eu tenho quase certeza que eu consegui subir esse episódio no dia do meu aniversário. Então, assim, é um presente pra vocês e pra mim. Eu estou fazendo 26 anos e daí eu decidi fazer esse vídeo, 26 coisas que eu aprendi em 26 anos. E amigas, eu poderia facilmente fazer um vídeo com mais coisas, porque na hora que eu comecei a rabiscar as coisas que eu tinha aprendido, eu descobri que eu sei muita coisa. Nem todas as coisas são tão legais, mas assim, achei incrível. Espero que esse episódio seja um colo pra vocês, assim como foi e vai ser pra mim. A primeira coisa que eu aprendi, e talvez pra mim tenha sido uma das mais importantes, é que me conhecer, aprender mais sobre mim, significa desaprender tudo o que me ensinaram sobre mim ao longo da minha vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu descubro e mais eu entendo que eu não sou completamente como as pessoas falavam que eu deveria ser, sabe? Principalmente quem é mulher consegue compreender perfeitamente isso que eu tô falando. A gente se cobra em várias questões, desde quando somos pequenas até o processo total de envelhecimento. E quanto mais eu me permito me afastar desses ideais que criaram pra mim, mais eu me conheço e mais eu entendo quem eu sou, sem me preocupar tanto com a imagem que, por exemplo, meu pai ou minha mãe têm sobre mim, sabe? Eu sinto que me permiti romper com esse lugar de Sofia é desse jeito, Sofia é assim, Sofia é igual tal pessoa, faz com que eu me conheça com mais genuidade. E não que seja fácil, porque nunca é. Outra coisa que eu tenho aprendido, e essa não é fácil de digerir, sabe? Eu preciso sempre estar relembrando em algum lugar dentro da minha cabeça que a urgência apaga a admiração pelo processo. E é até uma poesia do meu livro, mas quem acompanha o podcast desde o início sabe que eu sou uma pessoa que eu tô em constante cobrança de mim mesma. Eu sou alguém, amiga, que as pessoas poderiam dizer assim: essa pessoa é hipervigilante de si mesma. Eu sempre tô vigiando muito as coisas que eu faço, sabe? E isso me deixa em um estado ansioso tão grande que às vezes eu sinto que o meu corpo não vai aguentar. E eu tenho tentado deixar um pouco mais o controle de lado, sabendo que algumas coisas da vida eu não vou poder resolver sozinha, eu não vou poder resolver em um único dia. Eu tenho tentado muito mais aproveitar o processo das coisas do que lidar com uma urgência que no fundo só me machuca e me destrói. Esse episódio aqui, por exemplo, é o meu primeiro episódio em vídeo, se tudo der certo. E tem muitas coisas que se desorganizaram ao longo do processo. Mas eu não quero tornar isso tão angustiante, sabe? Eu quero tentar deixar que seja mais tranquilo pra mim mesma. Eu já vivi tanto tempo da minha vida me cobrando tanto, que eu acredito que nesses meus 26 anos que chegaram, mas também nas minhas próximas idades, eu quero ter um pouco mais de calma comigo e com a vida. E quando eu falo sobre essa calma, isso me leva ao meu terceiro aprendizado, que é o descanso também é movimento. Não quero esquecer jamais da importância de ter um dia de ócio, e não somente um dia de ócio, mas ter pequenos momentos de descanso e de prazer comigo mesma ao longo do meu dia. Não esperar uma sexta-feira para poder descansar. E eu sei, né? Isso é o que acontece na maioria das vezes, mas eu tenho tentado mudar esse movimento como um compromisso de autocuidado mesmo, sabe? Pra que eu me lembre que tirar 30 minutos do meu dia pra ficar jogando um videogame, tá tudo bem. Eu faço tantas coisas, e mesmo que eu não fizesse tantas coisas, esses momentos de descanso comigo me permitem não somente com que eu faça meio que uma descarga, assim, sabe? De funções, de tirar um peso do meu corpo, mas também que eu me recarregue, sabe? Esses dias eu até contei em um episódio que eu fui na praia sozinha pela primeira vez. Adorei, amigas. Recomendo, se na sua cidade tem praia, vá um dia sozinha.
pela manhã, delícia. E eu fui nessa intenção, sabe? A minha psicóloga falou muito sobre isso. Eu falei, Carla, eu estou indo pra me descarregar, pra tirar tudo de mim. Ela falou, epa, você vai também na intenção de recarregar, de buscar essas energias. E foi isso que aconteceu. Eu voltei querendo fazer isso todos os dias, amigas. Juro. Quem acompanha também o meu trabalho nas redes sociais, @sofdice, pra quem não me segue, eu falo muito sobre um tema que pra mim, por muito tempo, era quase como um tabu, mas eu sempre tô conversando sobre família, assim. De alguma forma, seja direta ou indiretamente, família é um assunto que tá sempre ao redor das minhas questões, principalmente na terapia. E um dos meus aprendizados, assim, que eu acredito que esse aprendizado, eu o conheci ano passado, mas eu só entendi ele perfeitamente esse ano. Você não vai salvar a sua família. Mesmo que você queira, mesmo que esse seja um objetivo da sua vida, você não vai salvar os seus pais daquilo que eles não querem ser salvos. Parece simples, mas não é. Principalmente quando você cresce em um lar onde a funcionalidade não é tão óbvia assim, onde muitas coisas te machucam a sua família também. Por mais que você entenda que existe uma possibilidade do seu pai ou da sua mãe, ou do seu responsável mudar, isso não vai acontecer somente porque você quer e somente porque você vê caminhos. E entender isso é muito importante para que você saia um pouco desse lugar de pessoa heroína da família e comece a entender que existe uma diferença entre oferecer ajuda e ocupar um lugar que não é seu. Mesmo que você ame os seus pais, mesmo que você ame muito a sua família, não coloque para si a responsabilidade de salvá-los. Você pode mostrar caminhos, mas ainda assim, para seguir esses caminhos, não depende somente de você. E é bem provável que caso você insista muito nisso, assim como eu por muito tempo insisti, você só vai se frustrar e tirar de si uma energia que você nem tá tendo para cuidar de si mesma. Cuidado com isso, amigas. Tem outra coisa que eu aprendi, que eu carrego muito comigo, é que a mudança do comportamento do outro só vai acontecer caso ele queira. E quando você pensa em salvar a sua família, lembre-se disso. A mudança de quem você ama só vai acontecer a partir da vontade daquela pessoa e não sua. E eu gosto muito de falar sobre família, porque falar sobre família também é falar, de certo modo, sobre quem eu sou, sabe? As coisas que eu aprendi. E durante a minha infância, uma coisa que eu aprendi, mesmo que de forma indireta, para eu ser amada, eu precisava estar em constante validação diante do olhar alheio, sabe? Eu só me sentia amada caso alguém validasse que eu tinha feito algo de bom, que eu tinha feito algo de interessante. Só que isso, muitas vezes, fez com que eu me anulasse, deixasse de existir da forma que eu acredito, para somente tentar convencer o outro de que ele deveria me amar. E lendo muito um dos meus livros favoritos, que é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, eu entendi que amor próprio não se constrói em isolamento. E a gente tem uma ideia, um imaginário social de que é possível se amar sozinha e construir esse amor de forma independente. E eu tenho várias críticas relacionadas a isso, porque a gente aprende muito a se amar a partir da forma como o outro nos trata. E talvez a gente não se ame de forma verdadeira ainda, porque a gente tem relações que não são saudáveis, que não nos amam de fato, sabe? E eu sei que é difícil entender isso. Foi muito doloroso pra mim perceber que eu tinha relações com pessoas que eu achava que me faziam muito bem, mas no fundo elas só me faziam bem quando eu fazia aquilo que elas queriam. E depois que eu comecei a construir relações saudáveis que me mostraram que eu poderia ser amada da forma como eu sou, do meu jeito bobo e meio besta de ser, eu entendi que eu posso sim me amar, mas um amor genuíno e um amor que sobretudo oscila, um amor que é questionável. Eu não me amo todos os dias. Eu falo com as meninas aqui do podcast, do Colo de Amiga, que me amar é entender que alguns dias eu vou acordar pra mim e falar bem assim, mana, hoje
Não. Hoje eu e você, não estamos afim uma da outra. Mas me amar, sobretudo, é entender que eu estou me amando. Alguns dias estou 100% de boa comigo e em outros dias eu não quero nem olhar no meu olho. E isso é outro aprendizado, sabe? Se nem as relações com as pessoas que a gente ama, as nossas relações interpessoais, são relações que permanecem sempre da mesma forma, o que faz com que eu pense que a minha relação comigo mesma será sempre a mesma. Eu tô em constante processo de mudança, sabe? E nessa de me relacionar saudavelmente com outras pessoas, uma descoberta e um aprendizado incrível pra mim é que relações podem ser saudáveis. Gente, quando eu descobri que tá tudo bem sentir tédio dentro de uma relação, eu fiquei assim, pasma. Como é possível viver uma relação onde você não fique ofegante, oscilando, com medo e ao mesmo tempo com aquelas borboletas no estômago que parecem que em algum momento vão te sufocar? Eu entendi que é possível ser apaixonada, amar e respirar calmamente ainda, sabe? Foi uma descoberta pra mim incrível. A minha Sofia de 15 anos, ela iria ficar assim, meu Deus, como pode, né? Uma relação amorosa e romântica ser completamente saudável e genuína. Pra mim, foi um dos melhores aprendizados, sem dúvidas. Mais um aprendizado que eu tive sobre as minhas relações é que relações saudáveis exigem conversas difíceis, que conflitos fazem parte e que não é possível mesmo a gente ter uma relação saudável onde não existam desacordos, onde não existam brigas. É claro, tudo isso de forma, respeitosa e etc. Mas essas camadas de conflito, de dúvida, elas sempre vão nos ocorrer, sabe? Até com a relação mais saudável que eu tenho, eu sou insegura em vários pontos, assim. Mas eu tenho um espaço seguro pra falar sobre as minhas inseguranças. E talvez aí que seja construída uma coisa tão bonita, sabe? Mais um aprendizado e eu já me perdi na contagem. Gente, eu sou de humanas, tá? Não sou da matemática. Já fui em algum período da minha vida, mas hoje não é mais. E não foram só coisas bonitas que eu aprendi. Eu aprendi também coisas difíceis. Com certeza, na história de alguém, eu sou uma vilã. Com certeza, esse ano e também em outros anos, eu não fui um alecrim dourado, sabe? Eu sinto, amigas, que pelo fato de eu falar coisas relacionadas a autocuidado de forma real, pode existir um imaginário de que a gente não enfrente assim tão diretamente coisas como eu sou má na história de alguém, sabe? Eu sou vilã na história de alguém, eu não fui legal com algumas pessoas e eu tenho compreensão disso, sabe? Eu me acolho nesse processo para que eu possa entender por que eu agi dessa forma, o que é que me leva a isso. Mas algumas vezes você será vilã não porque o que você fez para outra pessoa foi horrível, mas porque a pessoa também não quis compreender o seu lado. E a gente tem que parar, e eu digo a gente, eu mesma também. A gente tem que parar com essa mania de querer ser sempre boazinhas e maravilhosas na vida de alguém, sabe? Tem um episódio aqui no podcast, Cansei de Ser Boazinha, que é um dos meus favoritos. Se a gente fica muito preocupada em ser 100% boazinha na vida das pessoas, nas histórias das pessoas, muitas vezes para isso a gente se anula para que o outro nos veja com essa imagem. E o quanto de si você deixa de lado só para ocupar um lugar que nem te satisfaz mais. Aceitar isso não é fácil, mas é uma boa forma de entender que nem sempre ou quase nunca você vai conseguir agradar as pessoas. Uma coisa pra mim que eu aprendi, e essa, meu Deus, carrego com todo carinho. Priorizar a minha saúde mental é uma estratégia de sobrevivência e de resistência. Eu não posso deixar de lado uma das coisas mais importantes, que é cuidar da minha saúde mental. Mesmo que eu desaprenda tudo sobre mim na terapia, mesmo que eu participe daquelas sessões assim mais difíceis, aquelas sessões que a gente acha que não tem nada pra falar e quando a terapia acaba a gente fala, meu Deus, que sessão foi essa? Mesmo que eu tenha que lidar com essas dores e com dores que às vezes eu nem queria falar, priorizar a minha saúde mental é priorizar quem eu sou. E sem dúvidas, esse é um dos compromissos que eu vou carregar
por toda a minha vida. Na verdade, vários desses aprendizados eu quero carregar, mas eu tenho certeza que, por exemplo, se ano que vem eu fizer algum conteúdo sobre isso, tomara que eu discorde de algumas coisas também, tomara que eu acrescente outras, pra que eu nunca me esqueça que eu tô sempre em mudança, né? E eu acredito que o fato de entender que eu tô sempre em mudança me leva a outro aprendizado de que eu não preciso ser tão rígida comigo, sabe? Eu posso me levar um pouco menos a sério. Eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que por muito tempo eu ocupei esse lugar da filha perfeita, da filha que não dá trabalho. E geralmente eu tenho um processo de rigidez muito grande assim comigo. Eu começo algo assim, quero terminar ele instantaneamente, quero entregar 100% de excelência e tal. Mas eu tinha me prometido pra esse ano de 2024. Tô em 2023 ou 2024? Acho que eu tô em 2024. Mas eu tinha me prometido pra esse ano que eu iria me permitir mais ao erro. E foi incrível, assim, porque eu me levei menos a sério, sabe? Entendendo que tudo que eu tô começando, eu tô ainda aprendendo. E se pra aprender eu tenho que errar, pode vir erro. Vem e me abraça com vontade. Igual esse vídeo aqui, amigas. Não sei se tá dando certo. Espero e oxalá que esteja. Um dos meus aprendizados favoritos, ai, tomara que eu não chore agora, desse ano, mas também do ano passado, eu diria, é que acreditar em mim é minha única possibilidade de existir. Pra quem tá me conhecendo por agora, esse também é o título do meu primeiro livro. Uma das coisas mais bonitas e especiais que já me aconteceram. Um livro que me permitiu sangrar, chorar, me reconhecer. E todas as vezes que eu releio ele, é como se eu descobrisse uma nova Sofia dentro de mim, sabe? E eu quero que nesse ano, mas também nos próximos, que a gente não esqueça da nossa capacidade de ser gentil com a gente, de acreditar mais na gente, principalmente pra quem aguenta tudo sozinha, sabe? Passa por muitas coisas sozinha, assim como eu. Eu sei que constantemente a gente tá duvidando da nossa capacidade, de quem nós somos, mas não esqueça que acreditar em você é a única possibilidade de existir, mas eu diria também que é a melhor. Quando a gente confia mais em quem nós somos, muitas portas podem se abrir, mas a porta mais especial que se abre é a porta do nosso coração. E parece uma coisa meio subjetiva e meio romântica demais, mas talvez seja isso a beleza da vida, sabe? Ser romântica também consigo mesma. Lembrar de ser emocionada consigo mesma é uma grande celebração à nossa existência, amigas. E mesmo que eu tenha aguentado várias coisas sozinha, esse ano eu precisei ter esse aprendizado de que eu não preciso. Eu não preciso aguentar tudo sozinha, tanto assim como eu penso, sabe? Esses dias eu até escutei um áudio no TikTok que a pessoa falava que ela evitava muito incomodar os outros e tal. E geralmente eu sou assim, mas eu sempre me lembro que se para as minhas amigas que eu tanto amo, quando elas me pedem ajuda, eu ofereço com tanto carinho, o que me faz duvidar que eu não mereço esse carinho de volta, sabe? E é isso que eu tenho tentado me oferecer. Um aprendizado, e esse eu dedico à minha amiga Bruna Pimenta, que me ensinou, é que a comparação mais justa que eu posso fazer é a comparação comigo mesma. Quando você compara a sua história com a de outra pessoa, você é injusta com o outro e com você. No fundo, no fim do dia, a gente não sabe as batalhas que o outro lidou. E nem o outro sabe as lutas que eu enfrentei. É injusto me comparar com uma história que eu só conheço 10%. O mais justo, ainda que difícil, é comparar quem eu sou agora com a Sofia do passado, com uma Sofia de 5 anos atrás, que nem imaginava que um dia eu iria poder lançar o meu primeiro livro. Essa comparação, ela é mais carinhosa, mas também honesta, sabe? Porque de si você conhece muito, muito mais do que você conhece sobre o 10% da vida de outro alguém, mesmo que essa pessoa seja muito próxima de você. Outra coisa que eu aprendi e que talvez tenha sido
muito difícil pra mim, principalmente porque eu fui uma pessoa que nasceu com filmes românticos, sabe? Que assistia todos os filmes de romance do mundo. É que eu não posso esperar que as pessoas adivinhem as minhas demandas. Eu não posso esperar que o outro adivinhe o que eu quero ou o que eu não gosto. Mesmo que seja uma pessoa que conviva muito comigo, é importante a gente verbalizar aquilo que a gente deseja, aquilo que nos incomoda. Sabe aquela frase, se um problema ele não é comunicado, ele não existe? Eu acredito que para além dos problemas também, é importante que a gente diga sobre os nossos desejos, sabe? Sobre as nossas vontades. Quando eu comecei a me relacionar, eu tenho uma namorada, uma coisa que a gente conversa muito também é sobre a forma como a gente se sente amada, sabe? Olha, baby, eu gosto muito quando você faz isso, porque dessa forma eu me sinto muito amada, me sinto cuidada. Não tem como o outro adivinhar, mesmo que a gente esteja em um longo tempo de relacionamento, tantas coisas assim sobre mim. Esperar esse lugar da adivinhação, da bola de cristal, me lembra muito aqueles filmes também de amores ansiosos, sabe? Eu sei que é uma delícia também quando a pessoa nossa repara nisso e aquilo na gente, mas é muita expectativa e muita responsabilidade que a gente pode estar demandando de outra pessoa. Mais um aprendizado para a caixinha desses 26 anos é que a tristeza não é o meu único lugar de morada, sabe? Assim como a tristeza faz parte da minha vida, a alegria também faz. E esse é um aprendizado que para mim foi muito difícil de entender, porque eu fui uma pessoa que por muito tempo fugia da felicidade. E eu não tô falando de uma felicidade assim, ai, consegui fazer isso, conquistei algo grandioso. Eu tô falando de que eu sempre estava me forçando a ficar triste. De algum modo, aquela tristeza, aquela melancolia fazia com que eu me sentisse viva. Quando eu tava alegre, eu me sentia desconfortável. Quase que um pensamento de eu não mereço esse lugar. E eu tô aprendendo que sim, eu mereço ser feliz. Muito mais feliz do que somente por uma hora. Hoje eu tive uma hora de alegria. Não, eu quero ter um sábado alegre. Eu quero ter uma quarta-feira pela manhã assim especial pra mim mesma. Não quero que a tristeza seja a minha única zona de conforto. E eu tô aprendendo, ainda que aos poucos, a celebrar mais as coisas boas que me acontecem. Mesmo quando essa coisa boa é um suco de laranja pela manhã. Amigas, eu amo café, suco de laranja e pão de queijo. Delícia. Outra coisa que eu estou aprendendo nesse ano é me perdoar mais. E eu acredito que isso tenha muito a ver com o fato de eu ter me permitido errar. A partir do momento que eu falo pra mim que eu vou errar sim nesse ano de 2024, eu lidei com um perdão, com um momento assim de autocompaixão muito mais genuíno. Eu tenho tanta facilidade pra perdoar a forma como as pessoas me machucam que eu não quero esquecer que eu também posso me oferecer esse auto-perdão. E falando em pessoas que me machucam, um aprendizado pra mim que foi muito difícil, porque eu sou o tipo de pessoa que até pouco tempo eu insistia em algumas relações, eu entendi que eu não posso esquecer da minha capacidade de partir dos lugares que me machucam. Esse ano eu rompi 2 amizades, uma amizade de muitos anos e uma amizade que estava em processo de construção. E era uma amizade que eu olhei para aquela pessoa, para toda a situação que a gente tinha passado ali, e eu pensei que se eu insistisse naquilo, eu só iria me machucar. Foi uma amizade que se rompeu, com conversa e tudo mais, e que no final eu fiquei muito feliz por mim, sabe? Por mais que tenha sido uma situação triste, eu vi que eu tinha feito algo grandioso pra mim. Eu saí de um lugar que me machucava porque eu tinha certeza o quanto ele me machucava. E eu não insisti, eu não pensei que eu iria conseguir mudar a pessoa. Eu entendi que para aquela situação, o único movimento de mudança que eu poderia fazer era partir dali. E eu não me neguei a isso. Eu fiquei feliz depois de chorar em algumas sessões de terapia. Um aprendizado cruel, mas eu acho que é um aprendizado que
todas nós precisamos lembrar, amigas, é que o nosso tempo não é o tempo do outro e nem o tempo da vida social do mundo. Nesse processo também de comparação, muitas vezes a gente fica, fulana já conseguiu isso com 25 anos e etc e tal. Mas talvez pra você, mesmo que você seja mais velha ou mais nova, aquilo não é pra se encaixar na sua vida nesse momento, sabe? Eu lembro que eu ficava muito me cobrando em relação a isso do livro. Como é que eu não tinha lançado, etc. Mas o meu tempo, o tempo que as coisas vão acontecer pra mim é diferente do que vai acontecer pra outra pessoa. Sobretudo se a gente for colocar questões de recortes e etc. Mas indo pra um pensamento um pouco mais subjetivo, é entender também quais são as nossas prioridades, sabe? Eu tenho uma amiga que recentemente ela comprou um carro, eu já contei essa história aqui, e depois que ela comprou, meu pai fica muito me perguntando quando é que eu vou comprar o meu carro. Mas assim, primeiro, dinheiro. Segundo, não é uma prioridade do meu momento, do meu tempo. Se eu torno isso uma prioridade pra mim agora, talvez eu desperdice a oportunidade de colocar energia no que de fato eu quero pra mim nesse tempo, nesse momento que eu estou vivendo essas coisas, sabe? Lembre-se que o seu tempo não é o mesmo tempo do outro. Eu sempre falo com as minhas amigas e com a minha psicóloga que uma das minhas qualidades favoritas é saber que eu vou conseguir fazer algo mesmo não tendo ideia de como eu vou fazer. E pra mim esse é um aprendizado. Não ter medo de reinventar o destino. Não duvidar da nossa capacidade de recomeçar. Mesmo quando as coisas estão desabando, a gente não esquecer que a gente pode pegar tijolo por tijolo, tacar o cimento e falar assim, eu vou reinventar esse destino. Principalmente quando as coisas estão passando por um momento de tá tudo muito turvo, tudo muito perdido. Eu acredito muito que só de imaginar que você pode recomeçar de novo, isso já dá um certo gás para tentar de outra forma. Mesmo que pareça tudo difícil, porque no fundo tá mesmo, eu te entendo, a gente não pode esquecer da nossa capacidade de reinventar o nosso destino. Você não pode esquecer também de favoritar o podcast, dar 5 estrelinhas para ele aqui no Spotify ou de onde você tá escutando. Outra coisa que eu aprendi nesse processo de desaprender também sobre mim é que ser boba é uma delícia, amigas. Eu amo o fato de ser uma pessoa completamente assim, borocochô às vezes, mas também ri de muitas coisas besta, sabe assim, besteira mesmo, que criança de 2 anos dá risada. Eu sou essa pessoa e eu não quero pensar que amadurecer tem a ver com deixar coisas que são infantis ou adolescentes pra trás. Sabe quando a gente cresce e fica muito nesse imaginário de que sou uma mulher adulta e agora não posso mais ter hobbies daquela época? Meu amor, uma das melhores coisas que você pode fazer é resgatar coisas que você gostava, seja da sua infância ou seja da sua adolescência. Ser boba pra mim também é uma estratégia de sobrevivência, de falar, meu Deus, isso é a única forma de eu conseguir passar por essa situação. Ai, como eu amo. E antes eu tinha muito medo de que ser boba fizesse com que eu tivesse uma imagem de pessoa não madura e tal. Mas outra coisa que eu aprendi também é que eu sou extremamente sensível e eu não posso deixar que as pessoas utilizem da minha sensibilidade contra mim, sabe? Querendo me dizer, isso é drama, principalmente com nós mulheres, né? Isso é drama. É porque você tá de TPM. Meu amor, eu sou sensível porque eu gosto de sentir. E como diria a Lineker, se eu for imensa pra você, sinto muito, mas assim, sentir tudo da vida, pra mim, é o que me torna quem eu sou, sabe? E eu não vou desperdiçar o meu jeito de existir pra fazer qualquer outra pessoa caber aqui. Eu gosto de ser assim, imensa. Outra coisa também que eu tô entendendo, me afastando de algumas coisas que eu tinha visto a minha vida toda como correta. Melhor do que ser feliz pra sempre é ser feliz por enquanto. Tem até um livro da Geni Nunes que ela lançou agora, que eu acredito que tem o título Felizes por Enquanto. Eu fui uma pessoa que assisti muitos filmes românticos
amigos durante toda a minha vida, sobretudo com casais héteros, assim, sendo que eu sou uma pessoa LGBTQIAPN+, mas assim, né, representatividade e tal, eu não tinha muito na minha infância e adolescência. E existe muito esse lugar da busca pelo amor, para que o amor seja eterno, e talvez nessa luta pela eternidade, a gente esquece de viver o presente. Estou muito mais afim de viver o agora, o que eu estou construindo no agora, do que ficar lutando por um amor para acontecer até a eternidade, quando nem eu e nem a outra pessoa estamos mais felizes. Isso também é uma questão geracional, da forma como a gente aprendeu com os nossos pais, de que um relacionamento que tinha dado certo é um relacionamento que tinha sobrevivido até o fim da vida, né? E eu acredito muito mais em um amor que é saudável, que você consegue ser feliz no agora, do que ficar lutando por uma relação que já tá te fazendo mal no presente, só para que ela dure para sempre. Quer que essa luta pelo para sempre tá te impedindo de viver um presente bom por agora, sabe? Eu espero que eu já tenha falado mais de 25. Ou pelo menos mais de 24. O título vai continuar sendo esse: 26 coisas que eu aprendi aos 26 anos, mas eu nem sei se eu já falei 26, cara. Esse foi um aprendizado que quem me ensinou foi a minha namorada. Foi um aprendizado muito doloroso. Eu tava com minha namorada no carro, e aí eu precisava fazer alguma coisa pra mim. E eu falei, eu faço depois. Daí, ela virou pra mim e falou, amor, você só tá demorando porque é pra você. Se fosse pra qualquer outra pessoa, você já tinha feito. Amigas, na hora que eu escutei isso, eu peguei e comecei a fazer pra mim no mesmo instante. Essa frase ficou muito reverberando na minha cabeça, principalmente pelo fato de que ali eu me dei conta de quantas vezes eu me abandono para ter energia para fazer coisas para outras pessoas, e comigo eu não me coloco nesse lugar de tanta prioridade assim. E eu quero aprender cada vez mais a fazer isso, a não esquecer da importância de fazer as coisas para mim e por mim. Eu também importo, sabe? Tem outro aprendizado, eu sei que eu já dei uma pincelada nele hoje, mas eu queria reafirmar. Amor próprio não é algo constante e ele oscila. Às vezes você vai acordar um dia se amando e nesse mesmo dia, à noite, você pode não estar gostando tanto assim de si. E isso não significa que você não se ame. Mas se as nossas outras relações também oscilam, o que te faz pensar que a sua relação consigo mesma também não vai oscilar. Entender isso foi uma forma incrível de perceber que eu me amava. Quando as pessoas falam sobre o amor próprio, às vezes é um lugar tão inalcançável que eu não conseguia nem imaginar um momento da minha vida onde eu conseguisse me amar. Porque as pessoas muitas vezes acabam falando de um amor de uma forma tão romântica que se torna quase inatingível assim. E entender que o meu amor próprio oscila fez com que eu descobrisse que sim, eu me amo. Que esse amor é um amor contínuo, mas que é um amor que se estranha, mas é um amor que eu preciso cuidar, que eu preciso manter, que eu posso estar ali nutrindo todos os dias, fazendo uma coisinha por mim. É uma forma grandiosa de me oferecer carinho. E como uma das últimas coisas que eu aprendi é que eu quero cada vez mais desaprender sobre mim. Eu sei que a busca pelo autoconhecimento é uma coisa muito importante, mas desaprender também sobre quem eu sou é me lembrar que às vezes eu vou estar perdida, eu vou ficar em dúvida dos meus caminhos. Eu quero sempre acreditar em mim, mas eu sei que algumas vezes eu vou desaprender sobre os meus caminhos. Eu vou me questionar, eu vou ficar em dúvida e tá tudo bem. Afinal, né, amigas? É a vida. É isso, amigas. Eu espero que esse vídeo, esse episódio, tenha sido de fato um colo pra vocês, assim como foi pra mim. Eu amei gravar isso. Espero que tenha dado tudo certo. Pra quem deseja o meu livro, tem link aqui na descrição do episódio. Quero agradecer a todas vocês pela companhia, pelas mensagens. O Colo de Amiga, de fato, é um lugar onde eu me sinto muito segura pra falar as coisas sem julgamento, sabe? E eu sei que essa troca é especial pra vocês também. Obrigada por tudo, um beijo e até semana que vem.